Todo líder espiritual legítimo, raiz, quer se envolver com as grandes coisas que Deus está fazendo na sua geração. E talvez essa seja uma das suas maiores orações e do porquê você está aqui assistindo esse vídeo nesse momento. Então, seja bem-vindo a mais um Terça Talks, um tempo de investimento na sua liderança espiritual. E eu quero apresentar para você 3 ferramentas que vão te levar como um líder espiritual a provar, a viver e a servir a Deus, sendo um líder que vai marcar a história da sua geração, assim como foi Moisés. A gente vai ler a história dele lá em Êxodo, no capítulo de número 3. A gente olha todos os marcos, todos os feitos através da liderança de Moisés e muitas vezes a gente pula ou a gente esquece que tudo isso só se deu porque ele tomou 3 atitudes que o levaram a viver o que ele foi chamado para viver da parte do Senhor. E vamos ler junto aqui o que está acontecendo aqui. Êxodo no capítulo 3, a palavra fala: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, um anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então eu quero parar aqui, porque aqui a gente já consegue identificar as 3 ferramentas que levaram Moisés a ser reconhecido como libertador de um povo, como um líder de um povo e como uma liderança que até hoje, anos e anos e anos à frente, continua inspirando outros líderes através da sua ousadia, através da forma como Deus o usou e através daquilo que ele representou na palavra de Deus para inspirar até mesmo a igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. E você vai notar que são coisas simples e coisas que são fáceis de você fazer para que de uma vez por todas a gente pare com um complexo de que Deus está nos esquecendo e de que Deus não está nos chamando para a sua obra e que nós não estamos sendo convocados para os grandes marcos e os grandes feitos do Senhor. Eu quero te provar hoje que isso está muito mais relacionado às suas atitudes do que às atitudes do Senhor, porque certamente o Senhor é o maior interessado em te ver participando de grandes obras nessa terra. Olha só o que Moisés fez aqui, que nos leva a entender que foram atitudes que partiram dele, que levaram ele a uma jornada extraordinária como líder espiritual. A primeira delas é que diz que Moisés ele estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro. Era algo que ele fazia rotineiramente, continuamente, não era algo atípico, não era algo esporádico. Essa era a rotina de Moisés, esse era o exercício da servidão de Moisés, o seu trabalho, a sua forma de estar diariamente produzindo, se movendo, era pastoreando o rebanho de Jetro. Então ele todos os dias fazia a mesma coisa, ele via as mesmas coisas, só que o texto vai deixar claro que nesse dia ele percebeu algo diferente. E aqui é a primeira ferramenta que um líder espiritual que quer viver os grandes marcos e contar e fazer a obra de Deus de uma forma extraordinária precisa carregar. Ele precisa ter um olhar sensível ao seu redor. Eu vou te perguntar: quantas vezes Moisés não deve ter visto naquele cenário sarça pegando fogo, vegetação queimando no deserto? Muitas foram as vezes. Mas acontece que dessa vez ele olhou e ele percebeu algo diferente. Então aqui está a primeira chave que levou ele à sua plenitude no seu chamado: sensibilidade no olhar. Como líder espiritual, nunca se acostume com aquilo que está ao redor. Tenha sempre um olhar sensível para ver aquilo que Deus está fazendo, ainda que seja parecido, talvez seja uma forma diferente que Deus está querendo te mostrar algo. A segunda coisa que a gente nota aqui é que não só Moisés olhou a sarça ardente, como ele também se aproximou. E aqui já vai a segunda ferramenta, que parte muito mais de você do que da parte do Senhor. Moisés, depois de olhar, ele teve a ousadia para se aproximar. Então pega isso, né? Sensibilidade para olhar, ousadia para se aproximar, porque depois que ele vê a sarça ardente, ele se aproxima dessa sarça. E só depois de se aproximar da sarça é que o Senhor chama ele e fala: Moisés, Moisés. E aí vem a terceira ferramenta indispensável e que você precisa estar pronto para fluir e executar também. Moisés teve também a prontidão para responder. Depois que ele nota a sarça em chama, ele se aproxima da sarça em chama, ele ouve o chamado de Deus sobre ele através do
seu próprio nome, e então ele se apresenta e fala: eis-me aqui, Senhor. Então, se você quer se apresentar para grandes obras, não se esqueça de ter um olhar sensível, uma ousadia para se aproximar e também uma prontidão para responder. Espero que isso tenha abençoado a sua liderança, e eu quero contar com você e ver você impactando essa terra através de grandes marcos por meio da unção do Senhor e da palavra poderosa que nós carregamos dentro do nosso coração. Que Deus te abençoe.